Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Vamos falar aqui de um tema muito importante, muito alvissareiro, porque a palavra de Deus ela é alvissareira, ela traz boas novas de alegria e de salvação para as nossas vidas. Mas antes quero pedir a você, mais uma vez, a sua inscrição aqui no canal. Quero pedir a você também aqui, ao se inscrever, ative os sininhos da notificação, dê o like, que é o joinha, o gostei, que isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube distribua o vídeo para muitas pessoas e comente também, participe e, fazendo isso, compartilhe com todos quanto você queira compartilhar. Fica a teu critério aí, mas abençoa outras pessoas com a palavra de Deus, amém? Queridos, vamos para um tema. Existe um hino muito bonito, por sinal, que eu desde novo convertido, com 17 anos, eu já o ouvia nas igrejas e até hoje ele é cantado e eu quando ouço me emociono também, né? Que é o hino daquelas 100 ovelhas, cantado por um cantor da antiga, né? Chamado pastor Oséias de Paula, que graças a Deus ainda está vivo ainda, e ele cantava: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou, as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio. Limpou suas feridas, pôs sobre os seus ombros e ao redil voltou. Uma linda melodia, não é? E até me empolguei aqui, até cantei, inclusive. Queridos, mas à luz da Bíblia, infelizmente, essa linda melodia, ainda que tocante, ela não corresponde àquilo que está escrito na palavra de Deus, o que é o mais importante para nós, né? Então, se não está na Bíblia, infelizmente, você pode continuar ouvindo o hino, apreciando a melodia, mas vamos ler a Bíblia agora. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Lucas, capítulo 15. É o capítulo da tríplice parábola, das tríplice parábolas. É o capítulo chamado dos perdidos e achados da Bíblia. Perde-se a ovelha, perde-se a dracma e perde-se o filho. E são encontrados, são achados, né? Então vamos ver o fundo disso daí. O que gerou Jesus a dar esse tipo de explicação? E o que me faz dizer que esse hino que eu acabei de cantar agora está errado? Esse hino não está certo à luz da Bíblia? Então vamos ler a própria Bíblia para podermos entender daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou falando, tá ok? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vejam que a plateia que se aproximava para ouvir a Jesus eram de pessoas desfavorecidas, desprezadas e pessoas mal vistas no meio da sociedade. Mas Jesus não se importava com isso. A visão de Jesus era a visão das almas que ali estavam entre aqueles pecadores e aqueles publicanos que se aproximavam, que eram odiados, que eram repudiados, que eram tidos como pessoas impuras, mas eram esses que estavam dando ouvido a Jesus. Aí vejam agora o versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam. Enquanto publicanos e pecadores estavam ali para ouvir a Jesus, para receber a palavra, os fariseus e os publicanos, e os fariseus e os escribas, melhor dizendo, eles murmuravam acerca de Jesus, falavam mal, murmuravam. E vocês sabem que o murmúrio é um pecado gravíssimo. A Bíblia diz que no deserto, toda aquela geração que saiu lá do Egito, com exceções de Josué, Calebe e Eliezer, né, filho de Arão, foram os 3 que conseguiram entrar. O resto morreu porque murmuraram o tempo inteiro.
murmuraram contra Deus, murmuraram contra o maná, murmuraram contra as codornizes, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram da liderança de Moisés e por aí vai. Foi muita murmuração, murmuraram acerca da terra que Deus prometeu e dizendo que no Egito era melhor. Então, queridos, veja que a coisa era séria, né? Naquele período lá, Moisés enfrentou uma barra com aquele povo, né? Então Jesus a mesma coisa com esses religiosos da época. Eu não estou querendo dizer com isso que todos os fariseus estavam no mesmo bojo. Havia fariseus piedosos, havia fariseus que eram tementes, havia perushins que eram tementes a Deus, que eram homens de Deus. Nem todos eram inimigos, tanto é que muitos fariseus creram em Jesus e o seguiram, largaram a religiosidade lata, oca, vazia, encaixotada e saíram de dentro da caixa porque viram em Jesus o Cristo. Então que sigamos com a leitura, né? Diz lá: e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus no caso, lhes propôs esta parábola, parabolê no grego, né? Dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, agora digo ó, que o hino errou, né? Apesar de lindo, mas errou. Preste atenção nas palavras agora. Versículo 4 do Evangelho de Lucas, capítulo 15, tá? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, ele não deixou no aprisco, ele deixou no deserto. Não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Então veja que o homem que perde uma ovelha dentre as 100, ele deixa as 99 no deserto. Que no grego temos aí a palavra, né, o substantivo eremos, que quer dizer lugar ermo, lugar sem conforto, lugar assim de escassez, né? Lugar até de perigo. E Jesus ele diz aqui que o homem deixa as 99 lá e vai atrás de uma. Alguém pode achar isso absurdo, mas há uma significação muito grande dentro disso daí. E eu quero até partilhar com vocês uma leitura, né? Eu tenho a grata bênção de ter aqui comentários de John Gill. John Gill foi um dos maiores comentaristas da Bíblia e eu tenho a graça de ter alguns volumes do comentário dele da Bíblia, né? Ainda está sendo publicado ainda tem muitos volumes para sair, mas eu tenho aqui o volume falando do Evangelho de João, tipo, senão um calhonaço, né? Bem grosso até. Tem um outro que é mais grosso ainda, que é do Evangelho de Mateus, John Gill, tá vendo? Olha que calhonaço imenso. Né? E tenho esse daqui, que é do Evangelho de Lucas. Então vou partilhar contigo aqui. Essa visão de 99 por 1 era uma linguagem bem rabínica. E eu vou ler aqui o que John Gill está dizendo na sua obra acerca do versículo 4, que ele dedica, inclusive, bastante coisa, bastante explicações do versículo 4 que nós lemos agora, né? Que diz que o homem deixa no deserto as 99 e vai atrás da ovelha que se perde. E ele está dizendo aqui que essa questão de 99 por 1 era uma coisa bem conhecida na literatura rabínica. Vou ler aqui na suma, né, o que está dizendo aqui, o trecho que eu destaquei, sublinhei aqui para a gente, tá ok? John Gill. A divisão de 100 em 99 e 1 era comum entre os judeus. Por exemplo, em suas tradições sobre a distribuição de avelãs para os pobres, Ravi Simeon diz: se 99 dizem dividir e 1 diz estragar ou espalhar, eles o ouvem, porque ele fala de acordo com a Constituição. Mais de uma videira e tâmara, não é assim? Se 99 dizem despojar e 1 diz dividir, eles o ouvem, pois ele fala de acordo com a Constituição. Em outro lugar eles dizem que 99 morrem por um mau olho e 1 pela mão do céu. Alguns outros ravis afirmam que 99 morrem pelo frio e 1 pela mão do céu.
enquanto outros dizem que 99 morrem pelo calor e um pela mão do céu. Os rabinos dizem que 99 morrem pela transgressão e um pela mão do céu. O rabino Rav Eleazar, melhor dizendo, diz que 99 morrem pela amargura e um pela mão do céu. Essa maneira de falar também prevaleceu em outras nações orientais, como por exemplo na Arábia. E há até uma citação do próprio Alcorão também, que ele faz a citação, mas não vamos citar porque não é o caso aqui. Muito interessante, né? Então Jesus ele usa um conceito bem rabínico daquela época, que estava já enraizado e bem assim latente, bem comum. Ele não falava de uma coisa inapropriada ou de alguma coisa assim que pudesse ser constrangedora ou mostrando desamor. Aí você pode me perguntar, pastor Ricardo, quem são essas 99 que Jesus deixa no deserto? Meus queridos, tem uma anotação aqui muito interessante que eu vou passar aqui para vocês, tá? Que é muito interessante mesmo, tá? Nós vemos aqui que aqueles que se achavam autojustificados, que eram os fariseus e os escribas, é que são as 99 que ficam no deserto. E vejam, vou continuar lendo o texto e você vai encontrar uma grande realidade nisso que eu estou dizendo, olha só. E Jesus, continua no versículo 5, e achando a ovelha que se perdeu, põe-a sobre seus ombros, cheio de alegria. E chegando à sua casa, ele leva a ovelha para sua casa. E as 99? Ele deixou no deserto. É verdade. É isso que o texto dá a entender. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele bota, inclusive, aqui no artigo singular, né? Ele coloca aqui: achei a minha ovelha perdida. Ele não bota no plural, as minhas ovelhas, eu peguei as minhas ovelhas que estavam no deserto, achei que estava perdida. Não, eu achei a minha ovelha que estava perdida. Vamos lá, e ele continua dizendo, né? Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos. Olha aí o conceito do 99 aí de novo. Do 99 por 1, né? Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, Jesus aqui, ele usou uma linguagem assim um tanto irônica, né? Porque ele falou de justos aqui, e alguém pode pensar até que ele está falando de justos mesmo, né? De sadiquim, né? De sadiques, de pessoas mesmo justas, mesmo no mais alto grau da palavra. Não, Jesus usou de uma ironia, ele estava se referindo àqueles fariseus e escribas que lá no início do capítulo, você vê que eles estavam ali ouvindo Jesus, mas não para ouvir com os ouvidos e crer com o coração e confessar depois com a boca que ele é o Messias. Não, estavam ali para murmurar contra Jesus. Então essa era a finalidade deles, ali naquela plateia na qual estavam publicanos e pecadores, que são exatamente a ovelha que se perde, são os publicanos e pecadores. Tanto é que Jesus faz questão de dizer que ele pega aquela ovelha, leva ela para casa, e ele diz que o céu se alegra, porque aquela ovelha que estava perdida, um retrato e uma imagem dos publicanos e pecadores, que era a plateia que necessitava de salvação. Ele diz que alegrai-vos comigo, alegrem-se comigo, porque diz até que os céus se alegram quando uma ovelha que está perdida se arrepende, então é achada. E Jesus disse que mais alegria há no céu do que por uma ovelha, mais alegria há por uma ovelha que se acha do que por 99 justos que não precisam, que não necessitam de arrependimento. Na verdade eles necessitavam, mas Jesus usa de uma linguagem irônica aqui, mostrando que eles eram autojustificáveis ou autojustificados. Eles se autojustificavam, e a pior coisa que tem num ser humano, a pior coisa que tem numa pessoa é a pessoa não reconhecer que ela é uma pecadora,
que ela precisa da graça de Deus, que ela precisa se encontrar com o Machia, que ela precisa ter um encontro com Cristo para que Ele mude, transforme a sua vida e que Ele possa nascer de novo da água e do Espírito e se tornar cidadão do reino de Deus e um cidadão dos céus. Porque o homem de Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem, é aquele que veio do céu, conforme ele declara no Evangelho de João, que ele desceu dos céus para vir à terra, a fim de tabernacular entre nós e mostrar a glória de Deus e nos salvar e nos buscar, porque nós estávamos perdidos. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem de busca do necessitado, do que precisa, do aflito, do discriminado, do desgarrado. O Evangelho é para esses. Então, se você está nestas condições, creia que o Evangelho de Cristo Jesus é suficiente para te resgatar de onde quer que você esteja. Você pode estar no pior lugar, no pior buraco. Você pode estar num beco sem saída, mas o Senhor Jesus, Ele abre para você uma oportunidade de salvação que ninguém na terra, ninguém no mundo pode abrir. Amém? Eu espero que Deus, por meio desta palavra, então fique sabendo, tá? O hino do irmão Oséias, que é uma benção esse cantor, por sinal ele tem hinos maravilhosos, né? Eu cantei esse da ovelha porque tá no tema que eu escolhi aí para trazer essa mensagem, tá? Mas é um hino bonito, ele tem hinos lindos, lindos. Eu aconselho você a ouvir Oséias de Paula, homem de Deus, homem sério, e é um dos baluartes do meio evangélico, o cantor Oséias de Paula. Eu amo ficar aqui ouvindo ele cantar, aqui eu boto hinos dele para ouvi-lo, e é bênção pura. Oséias de Paula, guarde esse nome. Um beijo no coração da minha neta querida Ana Luísa, lá da Inglaterra. Um beijo na minha neta querida Isabel, um beijo no meu neto querido Daniel, no meu neto querido Henrique, no meu genro João, Vinícius, nas minhas filhas Gisele e Roberta, na minha esposa amada Gisela Damasceno de Oliveira, a minha maior incentivadora, a minha musa inspiradora. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus. Bendito Deus, querido Pai, mais uma vez te louvamos e te bendizemos por termos trazido mais uma palavra aqui para o canal. Palavra essa que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada bigúmia, capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito, das juntas e médulas. Ó Deus, que tu possas abençoar cada coração, cada vida e todos os respectivos das suas famílias. Que esta palavra ela possa fazer grandes maravilhas, porque ela jamais volta vazia. Por isso eu te peço, Senhor, estas bênçãos e te agradeço por cada pessoa que vai ver esse vídeo e ouvir as palavras que esse vídeo vai trazer para os corações das mesmas, em nome de Jesus. Amém e obrigado, Deus. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Shalom.